A Rádio Onda em Foco. Onda Poços. O nosso convidado é o comandante da 5ª Companhia de Policiamento Rodoviário, o capitão José Iris Rodrigues da Cruz, a falar sobre uma situação que é preocupante, que precisa sempre, né, de atenção, de orientação, que são os acidentes de trânsito, infrações de trânsito, são várias cometidas pelos condutores de veículos. Então, hoje é a oportunidade do capitão falar com a gente aqui, trazer orientações, dicas de segurança e falar como que a 5ª Companhia de Policiamento Rodoviário tem trabalhado na nossa região, principalmente, já que estamos aqui na Onda, com abrangência aqui no sul de Minas e também cidades próximas aqui do estado de São Paulo, recebendo o capitão com a gente aqui. Seja bem-vindo, comandante, obrigado por aceitar o nosso convite para falarmos sobre essas dicas, são importantes aí para prevenirmos até mortes no trânsito, né? Obrigado, Matheus. Eu que agradeço a oportunidade. Muito boa noite à sua audiência. E realmente esse assunto de trânsito é um assunto de grande importância, né? Sempre traz muita preocupação para a gente, para nós especificamente do policiamento rodoviário. A gente lida com, vamos dizer assim, com as mazelas, né? Das imprudências no trânsito diariamente. E vê e cataloga os resultados, né? E de fato a gente fica preocupado e eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui para poder passar algumas orientações, conversar um pouco a respeito, chamar a atenção dos condutores, dos motoristas, dos usuários da rodovia de um modo geral para essa temática. Comandante, o que mais tem preocupado a corporação, né, em relação às práticas dos condutores no trânsito que colocam em risco até, né, a vida de inocentes? Matheus, na verdade o que traz muita preocupação para a gente são a ocorrência de sinistros de trânsito, né, nas suas formas diversas, mas principalmente aqueles sinistros em que tem vítimas, né? Sinistros de trânsito com pessoas feridas e principalmente, né, a perda de vidas que nós temos em função desses acidentes, desses sinistros. Aqui no nosso caso, na 5ª Companhia, abrange aqui o sudoeste de Minas e parte do Campo das Vertentes. Nós tivemos uma situação que nos chamou a atenção ali no final de maio, mês de junho, que nós tivemos algumas mortes alguns sinistros em sequência, né, que teve como resultado morte. Embora num comparativo que a gente tenha feito nos 6 primeiros meses aqui na nossa companhia, a gente ainda apresenta uma redução desse índice, mas de forma geral no estado, né, nós tivemos um aumento preocupante, e aí, especificamente aqui na 5ª Companhia, como eu disse, no mês de maio e junho, nós tivemos um caso, uma situação meio atípica, né, com acidentes que geraram morte. Então, isso é o que nos preocupa, né, chama muito a nossa atenção, e faz a gente buscar a refletir sobre a complexidade do trânsito, né, de uma forma geral. E apesar de toda a orientação, né, a gente sempre faz entrevistas, reportagens, tanto na TV, no rádio, em portais, com as orientações, ainda 95% dos acidentes são por falha humana. Esse é o índice que vocês têm? Exatamente. Nós temos estudos que mostram isso, né, que 95% dos acidentes são decorrentes de falha humana, ou seja, imprudência, negligência ou imperícia do condutor, às vezes até de uma forma dolosa, né, assume o risco por meio de manobras muito arriscadas que são realizadas aí nas nossas estradas e mesmo no meio urbano, que gera, não acaba gerando esses acidentes,
E por isso que a gente tem que trabalhar, né? Principalmente a questão da informação, de refletir a respeito disso, considerando esse número, né? Quer dizer, apenas 5% das ocorrências são decorrentes de outra coisa, de uma falha mecânica no veículo, de um caso fortuito, por exemplo, uma árvore, né, que cai repentinamente na frente do veículo, um buraco, alguma coisa assim. Uhum. Na maioria dos casos tem o caso de imprudência, né, do motorista ali associado. O senhor comentou, né, sobre ocorrências que acontecem com condutores que assumem ali aquele risco, né? E aí a gente tem vários acidentes fatais até, que às vezes são registrados por falta de responsabilidade de condutores de veículos, seja por embriaguez ou outro tipo de infração. E eu queria saber, né, o senhor como especialista em segurança pública, na sua opinião, precisamos avançar muito ainda, né, nas nossas legislações, nas nossas leis, melhor dizendo, né, em relação à punição de quem, de repente, ali se embriaga e pega no volante e mata alguém, ou por alguma outra falha, algum outro erro, ou falta de responsabilidade, mata alguém ou causa uma lesão grave, comandante? Nós já temos, isso é meio que característica do Brasil, nós temos excesso de legislação para todos os assuntos, né? E no trânsito isso não é muito diferente. Então a gente já tem uma legislação vasta, né? Para alguns casos específicos a lei já é bastante rigorosa. Nos casos que geram morte, né? E que efetivamente fica comprovada uma situação de dolo, um risco assumido pelo condutor, que, diga-se de passagem, não é incomum. Eu penso que a gente tem que tratar um pouco mais de forma mais severa mesmo, né? Mas nós já temos uma legislação basicamente severa em relação ao trânsito, em relação a algumas condutas, né? A maioria delas ela tem mais um caráter pecuniário, né? Que através de multas altas, né? Que são aplicadas para algumas condutas, mas eu penso que o cerne da questão e talvez a forma que a gente poderia resolver isso de forma mais efetiva seria mesmo através de uma educação eficaz nesse sentido. Eu diria, talvez até a partir do período escolar, né? Inserir nas escolas a educação para o trânsito, de modo que a gente tenha o cidadão que futuramente vai dirigir veículos pelas nossas ruas, pelas nossas avenidas, pelas nossas rodovias, já formado, né, com uma capacidade de respeitar o espaço do outro, formado, sedimentado na sua mente, na sua forma de compreender desde cedo. Porque eu não tenho dúvida de que a falta de conhecimento e de obediência, às vezes de bom senso, ela é, sem dúvida nenhuma, a maior causa de tantos problemas que nós temos no trânsito, né? Uhum. Nós estamos falando de sinistros, né? De acidentes, falando de mortes, que aí a consequência mais grave, né? De uma imprudência no trânsito, mas a vida do nosso dia a dia acontece no trânsito. Então nós temos várias outras implicações decorrentes de ações impensadas, né? E de uma educação deficiente em relação ao trânsito, né? Para os nossos condutores. Infelizmente, né? Infelizmente. Apesar de, como eu disse aqui, toda a divulgação, né? Isso que a gente está fazendo agora aqui, né? É um trabalho também educativo, de conscientização, mas ainda assim, né? Muitos condutores de veículos acabam abusando de várias formas e gerando esse problema que a gente tem no trânsito, né? Que é 95% dos sinistros que acontecem por falha humana.
Como a gente está trabalhando aqui, o comandante, com a conscientização, né, com a educação, quais as dicas, né, que o senhor trouxe para a gente aí, para que possamos repassar para o nosso ouvinte, para prevenirmos acidentes e outras ocorrências? Bom, o importante, né, que eu acho de extrema importância, é que cada condutor tenha consciência de que as normas de trânsito, elas existem, as fiscalizações, as operações que são diárias, né, são milhares delas, todos os anos, elas existem em decorrência e por necessidade de a gente realmente fazer, trazer uma realidade diferente para o trânsito, né? Hoje nós temos uma realidade que o trânsito é a terceira causa de morte no mundo, né? Perde apenas para o câncer e para doenças cardíacas. E a gente lida com isso diariamente. Então, se a gente não tiver consciência, né? O condutor não tiver consciência de que as normas, as sinalizações, né? As sinalizações das rodovias, verticais, horizontais, elas existem com alguma finalidade, e essa finalidade é que o trânsito seja mais seguro, nós continuaremos tendo esse quadro que é muito desfavorável para todos nós, né? E vez ou outra nós vamos estar recebendo aí notícias desagradáveis, né? De pessoas ou famílias inteiras que foram dizimadas aí por causa de uma ação impensada. Então é consciência, obediência às leis, né, às regras de trânsito, e por que não dizer respeito ao espaço do outro, né? O trânsito é ali uma divisão, né, um momento de partilha de espaços, né? Uhum. E a gente tem que respeitar o espaço do outro. A gente tem aqui os dados que o próprio comandante trouxe para você que está ouvindo a Onda, né, sobre os comparativos entre os seguintes períodos: de 1º de janeiro do ano passado de janeiro a junho do ano passado e de janeiro a junho deste ano. Então, no comparativo, a gente está falando aqui sobre educação, sobre conscientização. Acho que cabe a gente destacar, né, comandante, que esse trabalho de conscientização tem surtido efeito, né? Apesar de que de termos ainda algumas preocupações, como o senhor comentou, no mês de maio, essa preocupação que teve no aumento de acidentes, mas os dados mostram aqui que de janeiro a junho deste ano tivemos, por exemplo, uma redução de 52,53% no número de infrações por embriaguez, que é um dos principais causadores de acidentes aí no trânsito, né? Ano passado tivemos 7.713 infrações por embriaguez, de janeiro a junho de 2024, e de janeiro a junho de 2025, 3.661. Então, mostra que aos poucos a cabeça do condutor tá mudando, né? A fiscalização, isso em função da fiscalização que é constante. Você mencionou aí que é uma coisa muito interessante, a fiscalização às vezes é muito criticada, né? Mas a fiscalização é um modo de educar, né, o trânsito, o condutor, assim considerado pelo Código de Trânsito Brasileiro. E para a gente é muito clara a diferença de quando elas são, eventualmente, por alguma razão, ela não acontece ou é reduzida em determinado momento, o reflexo é sempre muito negativo. A gente vê ali substancialmente o aumento de eventos contrários ao trânsito, se falta um pouco a fiscalização. Quando a fiscalização é intensificada, esses resultados são reduzidos. Então é bastante interessante, né, que com esse labor diário a gente vai conseguindo ganhar algumas coisas, né, alguns fatores positivos no decorrer do dia a dia. Isso é muito bom, né? Lembrar você que está ouvindo, né, da importância, como o comandante disse aqui, das operações, que a gente está falando aqui sobre embriaguez ao volante e outras infrações, mas nas operações drogas são apreendidas, armas também são apreendidas,
foragidos da justiça, inclusive foragidos de altíssima periculosidade, também são presos nas operações. Então, a gente vê, né, que existe até uma certa resistência. Às vezes até o pai e a mãe tentam botar medo numa criança que está dentro do carro, falando, nossa, olha ali a polícia está lá na frente. Ao invés de incentivar a criança e mostrar para ela que a polícia está ali para trazer a segurança para ela, né, comandante? Então, é preciso ainda, como a gente está dizendo aqui, avançar na educação das pessoas, no respeito com as autoridades, com as leis de trânsito, né, para diminuirmos cada vez mais o número de infrações, de mortes, enfim, ocorrências gerais no trânsito. Qual que é a dica que o senhor gostaria de deixar para a gente fechar aqui a nossa entrevista, para quem está ouvindo a Onda Postos, dica de prevenção com o veículo, né, observar aí as sinalizações nas rodovias, para que possamos aí mais uma vez orientar o pessoal, comandante? Já há uma previsão expressa, né, no Código de Trânsito, que a responsabilidade é do motorista antes de sair para a sua viagem, né, sair com o seu carro para as ruas, e depois, enquanto está nas ruas com o seu carro. Quer dizer, antes de sair, aquele cuidado com as condições gerais do veículo, né? Uma verificação geral das condições do seu veículo, dos equipamentos obrigatórios, se tem combustível para concluir a sua viagem, e depois que inicia o seu trajeto, conduzir atenta e de forma segura o tempo todo, em tempo integral. Levar isso a sério, né? Ter conhecimento disso, que a responsabilidade é totalmente do motorista. O trânsito não aceita nenhum tipo de distração enquanto se dirige. A dica que eu acho que é básica aqui, que eu gostaria de deixar no final, para a gente melhorar esse quadro que a gente traz aqui, que é tão desfavorável, né? Infelizmente, em relação a números de trânsito, sinistros e tal, o quadro sempre será desfavorável. Ainda que haja reduções decorrentes das nossas operações, das nossas ações, mas ainda assim é desfavorável, né? Uma vida não tem preço, às vezes o dano, a perda material é muito grande, então sempre haverá prejuízo. E tenha consciência e leve a sério tudo aquilo que é previsto para que seja feito quando se estiver na direção do seu veículo. Comandante, obrigado pela visita, né? Obrigado aí pelas informações. E a Onda Postos, né, se coloca à disposição para quando for necessário, precisar divulgar aí, né, informações de conscientização, informações educativas. Quanto mais a gente educar as pessoas, né, e a Onda Postos é um braço, é uma ferramenta que a Polícia Militar Rodoviária pode contar, viu? Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Eu sei disso, da parceria de vocês, sempre ali junto conosco buscando transmitir essas informações. Eu sou grato em nome da sociedade em que eu faço parte, né, da qual faço parte, a sociedade aqui de Poços de Caldas e região, que tem em vocês essa possibilidade. Obrigado. Valeu, comandante. A Rádio Onda em Foco. Onda Postos.